Muito boa noite, muito boa noite. Está começando mais uma edição. Muito boa noite, mais uma edição da Live do Urbão. Iniciando a partir de agora mais um bate-papo. Serão 60 minutos de uma conversa, de um diálogo, sempre muito produtivo. E nesse período de pandemia nós estamos buscando informações, notícias que servem também para a questão da utilidade pública, para que você possa se informar dos diversos pontos da política, em especial do estado do Ceará, em extensão a todo o Brasil, tá certo? Estamos começando mais uma edição, essa edição de sexta-feira, dia 22 de maio. Eita, o mês está voando, mais um mês indo embora e nós vivendo esta pandemia, essa quarentena, onde temos que realmente obedecer o isolamento social para que possamos dar continuidade às nossas vidas, não é isso? Hoje o nosso entrevistado é o Marcel Girão, certo? Abraço a todo mundo que já está chegando aqui na nossa live, obrigado demais. Marcel Girão vai ser o nosso entrevistado de hoje, ele que é um dos principais defensores da causa animal aqui do estado do Ceará. Também tem um projeto bacana aqui em Fortaleza, chamado Projeto Fortaleza Consciente, né? Tem um trabalho também voltado aos moradores de rua e também apoio à mobilidade urbana, ciclismo. Então ele vai ser o entrevistado de hoje aqui na nossa live, na live do Rubão, tá certo? Estou iniciando aqui já, antes a gente faz essa abertura, esse preâmbulozinho, para que a gente possa convocar as pessoas a participarem da nossa live, chamar e também que o convidado comece a nos assistir, para que a gente possa solicitar a participação dele aqui na nossa transmissão, tá certo? Abraçar aqui já o povo que entra, confere a partir de agora. O Ferreira Sérgio está conferindo Sol News, o Stefânio Queiroz, o Tarcísio lá da nosso pé do Ceará com o Piauí, rapaz, Viçosa do Ceará. Vitor também está conferindo, um grande abraço. Farias, o Emerson, Carol, Marcel já está aqui. Nosso amigo vereador Gardel Rolim também está aqui na nossa live. Vamos começar antes, porém, contudo, falo para você do nosso patrocinador oficial, Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa especializada no controle integrado de pragas e na desinfecção. Atenção, esse é o momento para que você, atenção, você que quer cuidar da sua família, seus funcionários, é momento de manter higiene, limpeza e a desinfecção. E a desinfecção tem que ser feita por uma empresa de credibilidade, uma empresa com profissionalismo, Equilíbrio Soluções Ambientais. Desinfecções de casas, condomínios, empresas, indústrias e também, atenção, prefeitos do meu Ceará, a desinfecção das áreas livres, as áreas de repartições públicas como hospitais, departamento, agora que não está tendo aula presencial, também fazer a desinfecção para o retorno, quando tiver possibilidade, o retorno das atividades escolares, mas também as que estão funcionando como os departamentos financeiros e as demais departamentos que estão em vigor, tem que fazer a desinfecção para diminuir a proliferação, o combate com a questão dos vírus. Equilíbrio Soluções Ambientais, @ Equilíbrio Dedetisacão, esse é o nosso endereço aqui no Instagram. Você já está no Instagram? Segue lá para que você possa conferir, tá certo? Então vou fazer o chamado, vou chamar a partir de agora o nosso convidado que irá conversar conosco, bater um papo, live do programa do Rubão. Vamos que vamos! Hoje, sexta, como disse, dia 22, sexta-feira. Boa noite, Marcel. Boa noite, Rubão. Boa noite a todos os seus espectadores, né? Esse programa tão de tamanha importância para o nosso cenário político estadual aqui de Fortaleza, do Ceará. Então é um prazer enorme estar aqui participando com você, tá, Rubão? Muito obrigado pelo convite. Marcel, rapidamente eu vou te explicar aqui como é que funciona. Eu acredito que você já tenha visto alguma live do nosso programa. E eu já coloco sempre esse informativo aqui para que as pessoas queiram participar e interagir conosco. Além das perguntas que estão e são propostas aqui pelo Instagram, nós disponibilizamos nosso WhatsApp para que as pessoas possam fazer. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui da tela do computador, tem uma pequena estrutura, uma estrutura boa aqui para a gente poder fazer esse suporte, tá? E a gente vai auxiliar, a alternar, melhor dizendo, o nosso bate-papo com aquele momento alô, que não é rádio na televisão não, mas tem um momento alô
das pessoas que vão participar conosco, Intervalo interagir junto, também, tá tranquilo. certo? Fica à vontade, meu irmão. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem também? Perfeitamente, tá? Então vamos lá, tá bem? Eu vou fazer aqui uma abertura, aberturazinha com um pouquinho do seu perfil, um pouco da sua história, para que a gente possa começar esse bate-papo, tá bem? Ok. Vamos lá. Marcel Girão começou a defender os animais há mais de uma década como voluntário do Abrigo São Lázaro. De lá para cá, intensificou sua luta pelos animais, tornando-se membro em 2017 da primeira Coordenadoria de Proteção Animal de Fortaleza, onde colaborou para o início do Vetmóvel. Também realiza palestras de defesa animal e em 2019 foi nomeado o primeiro coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa Animal do Ceará, onde traça estratégias de políticas públicas para todo o Estado. Todo esse reconhecimento é fruto de um trabalho construído diariamente na luta em defesa dos animais em meio à população mais carente e autoridades competentes do poder público. Marcel cursou economia na UFC, foi professor de matemática e economia. Marcel é considerado a maior autoridade da causa animal nos últimos anos no estado do Ceará. Esse é o nosso convidado desta sexta-feira, dia 22, aqui na live do Rubão. Marcel, mais uma vez agradecer a sua participação, de ter aceito o nosso convite de bater um papo. Eu acho que será muito produtivo essa nossa conversa, porque nesse período de pandemia, o meu pensamento maior é a questão da utilidade pública, é levar essa informação aos seguidores, às pessoas que estão em comum nas nossas redes sociais. Mas, principalmente, Marcel, a causa animal, essa seria a minha primeira pergunta, a causa animal, ela sofreu algum impacto com o coronavírus? Nós sabemos que sempre tem uma necessidade pontual, necessidades que precisam realmente de um auxílio maior das pessoas. Mas agora, nesse período de coronavírus, nesse período de pandemia, melhor dizendo, como é que está sendo feito esse auxílio, esse trabalho? Porque o trabalho não para. Os cachorros não deixaram de ter assistência nas ruas e as suas necessidades. Mas nesse período de pandemia, como é que está sendo feito esse trabalho? Orientado ele para que a gente possa saber. Bom, certamente, para a gente primeiro contextualizar, né, deixando bem claro que essa pandemia ela tem sido a maior crise, já não só de saúde pública, mas também econômica da história da humanidade, né? A gente tinha até então a crise de 1929, como o grande crash da Bolsa. Depois a gente teve uma outra crise comparada em 2008, que foi a crise do subprime também, na Bolsa dos Estados Unidos. Mas nenhuma delas comparada à atual crise. E por quê? Porque essa atual crise ela não advém de nenhum setor específico da sociedade. Ela é uma crise totalmente generalizada, porque por mais que ela seja, em tese, uma crise de saúde pública, mas como é que você combate ela? Realizando o isolamento. E esse isolamento traz consigo uma paralisação de todos os setores, né? Praticamente todos os setores, ficando aí só os de maior urgência, né, como alimentação, medicação, médicos, né, que estão funcionando. Então, naturalmente, uma crise com esse precedente, ele traz resquícios negativos para toda a sociedade, e para os animais não foi diferente também, né? Por exemplo, na prática, muitos animais que vivem nas ruas abandonados, que não são poucos, está aí na casa das dezenas de milhares de animais, eles às vezes são alimentados, alguns deles pelos protetores, né, a gente que leva alimentação diariamente para eles nos pontos de abandono, e outros eles se alimentam naquelas esquinas onde tem um espetinho, onde tem um restaurante, onde tem um bar, né? Só que assim, esses animais específicos, eles não têm quem se lembre deles no dia a dia para ir lá e alimentar. Então, essa categoria de animais são os que estão sofrendo mais, porque eles não estão tendo mais aquela comida dele ali no dia a dia, porque simplesmente o cara do restaurante. Aquele cara do restaurante, ele não era necessariamente um protetor. A gente chama de protetor aquela pessoa que diariamente toma a iniciativa de cuidar do animal da rua, certo? Então, ele por mais que ele, quando esteja lá, ele ajude aquele animal, mas num momento como esse, todos estão em casa, então esses animais acabam sofrendo mais. Então, assim, no geral, em Fortaleza, é uma quantidade significativa de animais que estão desamparados, que estão sem essa alimentação diária, né? Porque dentre todos os problemas que os animais enfrentam, que a gente pode citar vários, um deles é o mais urgente, que é a alimentação.
Então, essa dinâmica, pelo fato de ter mudado, prejudicou muito a situação desses animais, né? Por isso que a gente, enquanto protetores, a gente tem se reforçado, né? Tem procurado alimentar cada vez mais esses animais que hoje estão desamparados. Esses pontos que você cita, que você deu exemplo aqui, vocês conseguem ter isso cadastrado, pontos cadastrados, observações em A gente, a relação gente, a isso? a gente tem isso. A gente tem catalogado, tá, Rubão? A gente conhece vários pontos, parques, praças. Geralmente as pessoas procuram aqueles praças ou parques quando vão abandonar um animal, né? Porque assim, eu queria até aproveitar a sua audiência para a gente deixar bem claro que abandonar animal é crime, né? Isso aí está bem claro na nossa lei, não só na municipal, né, que foi feito em 2008, mas também na Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal, a 9.605, ela deixa isso muito claro. E às vezes as pessoas têm o seu animal em casa e não castra aquele animal, sobretudo os gatos, né? E aí, de repente, essa pessoa se depara com uma grande quantidade de filhotes em casa e se vê na necessidade de ter que cometer um crime, que é levar esses animais para uma praça ou para um parque para abandonar. Eu recebo muitos, milhares de pedidos por mês de pessoas querendo lares para animais. E eu sempre explico que a gente não tem necessariamente um local que dê lar para esses animais, né? As ONGs que já existem, elas já estão lotadas, né, no seu limite máximo, e o poder público ele não tem esse local específico para levar esses animais. Né? Então, assim, não é uma situação muito simples de se resolver. É preciso, além de a gente lutar por políticas públicas, é preciso que a própria população também colabore. Também colabore, porque não há país no mundo em que um poder público aguente sustentar um descaso grande de uma população. Marcel, uma curiosidade minha. Na causa Sim. animal, existe mais preocupação com a questão dos cães ou dos felinos, dos gatos? Tem mais números de cães abandonados ou gatos na cidade de Fortaleza e, por extensão, o estado do Ceará? Pronto, tu fez duas perguntas numa só, né? Eu vou Exatamente. responder as duas dessa forma. A parte que você perguntou se existem mais cães ou gatos, naturalmente existem mais gatos, né? Até pela velocidade de proliferação desses animais, né? Então a quantidade de gatos ela supera, né? Eles se procriam muito mais rápido do que os cães, até porque o gato ele em torno de 3 em 3 meses ali ele já está gerando nova ninhada, né? Então é muito rápido, é diferente dos cães. Os cães, qual é o Por outro período dos ponto, cães, por gentileza? aí vai durar mais uns 4, 5, 6 por aí, aproximadamente. Agora os gatos são bem mais rápidos e a quantidade tende a ser maior também, né? A quantidade tende a ser maior também de filhotes que eles têm, né? E ainda mais num país como o nosso, né? Os gatos, eles são animais fotossensíveis, né? O que é isso? É sensível à luz, né? Então, como a gente tem muito sol, e quanto mais alimentados eles estão, maior ainda essa velocidade de proliferação deles, né? Agora, a outra parte da pergunta que tu fez qual é a maior preocupação, né? Com os cães ou com os gatos? A gente tem, dentro da proteção animal, a gente tem várias ramificações. A gente tem aquelas pessoas que elas são consideradas simpatizantes, né? As pessoas simpatizantes, eu queria só mandar aqui um abraço para o meu amigo Leonardo Soeiro, para o Arquimedes também, que está aqui assistindo, tá? Meus amigos. Perfeito também. Então, a gente tem Se você as ficar pessoas à que são. vontade, no momento que você quiser, porque eu disse momento alô, você pode citar aqui o nome das pessoas, se você achar oportuno, você pode falar, tá bom? O pessoal aqui gabaritado prestigiando a gente, Ó, né? o Darlan aqui, o Darlan é assessor político lá da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, está conferindo também aqui. Um abraço para você, Darlan. Abraço também. Então, Rubão, a gente tem as pessoas que são simpatizantes, aquelas pessoas que não necessariamente elas vão lá tomar uma atitude de tirar um animal da rua, de resgatar e de cuidar, mas que ao mesmo tempo ela não pode ver ninguém maltratando o animal, que ela vai entre em contato comigo, entre em contato com outro protetor, para que a gente tome as atitudes. Então, essa quantidade de pessoas que são os simpatizantes, ela é a maior. Entrando um pouco mais específico, você tem os protetores de animais, que são aquelas pessoas que ativamente estão lá, diariamente na rua. Dentre os protetores, tem aquelas pessoas que têm uma afinidade maior de acordo com a espécie, né? Tem aquelas pessoas, queria mandar um abraço também aqui para o nosso doutor Roberto, né? Pai do nosso prefeito aqui de Fortaleza, né? Graças a Deus que está muito bem, saudável, está aqui assistindo também. Então, Nosso reitor está aí? Está aqui?
O ex-reitor está aqui, né? Sunland Boxers, que é um boxer deles também, né? Um boxer Parabéns. Parabéns. Deus abençoe você. Saúde sempre, a sua família. Amém. Amém. Graças a Deus. E, então, assim, Rubão, dentro da proteção, a gente tem também as pessoas que têm maior afinidade por espécie, como eu estava falando, as pessoas que gostam mais de gatos, as pessoas que gostam mais de cães. Temos também muitos biólogos que são observadores de aves, né? Em dezembro, inclusive, eu estive num evento tratando exclusivamente de observação de aves, né? Aves migratórias que viajam entre continentes. Tem aquelas pessoas que defendem os animais de grande porte, que são os cavalos e jumentos, que daqui a pouco eu vou já falar um pouco mais sobre os avanços que a gente teve na minha gestão enquanto coordenador estadual de defesa animal aqui do Ceará, o que a gente fez por esses animais de grande porte também. Então, assim, você vai entender que existem várias ramificações, né? No meu caso, eu entendo a causa animal como uma causa de todas as espécies em comunhão com o meio ambiente, né? Porque na própria Constituição, no artigo 225, ele não discrimina nenhum nem outro. Ele fala que nós temos que estar em harmonia, né? O ser humano, os animais, ou seja, a fauna e a flora, né? O ser humano, a fauna e a flora. E as novas concepções, quando a gente vai estudar lá fora como é que a vanguarda do meio ambiente tem se comportado, a gente já entende que não é possível mais separar, Rubão, sabe? A gente não consegue mais separar, eu vou cuidar só da saúde humana, eu vou cuidar só da saúde do animal, eu vou cuidar só da natureza. Hoje nós temos esse tripé entre ser humano, fauna e flora, que a gente tem que cuidar dos três porque eles estão interligados. Tanto é que a nossa crise agora de saúde pública, né, com o coronavírus, ele mostrou como o mundo está interligado, né? Você vê, né, o que antes era invisível, você vê como a informação entre o mundo ela é muito rápida e o efeito também no mundo ela é muito rápido. Então, isso serve para dar uma noção para a gente do quão conectado a natureza está. E só para completar esse raciocínio, é importante que as pessoas entendam, porque naturalmente o ser humano, o cérebro ele é programado para poder pensar da maneira mais simples e fácil, né? Ou seja, o nosso cérebro é programado para quem seja preguiçoso. Quando a gente está pensando ali um quebra-cabeça, tomando um desafio, cansa a mente por causa disso, né? O cérebro é feito para economizar energia. Não é à toa que ele é o órgão que gasta mais energia do corpo humano. Por isso, a gente tende, às vezes, a suavizar, a superficializar o nosso grau de compreensão de como as coisas acontecem no mundo, né? Por isso que, às vezes, a gente não consegue interligar qual é a consequência de uma ação minha hoje que ela vai ter como causa lá no futuro, né? A gente não consegue entender que desmatando hoje, a gente vai ter um problema lá no futuro. A gente não consegue entender que desmatando lá na Amazônia, a gente vai ter um problema aqui em Fortaleza. E isso só quem entende é quem se debruça e estuda sobre isso, que são biólogos, que são geógrafos, né? Mas a população, via de regra, como eu falei, a gente não tem mania, né? O ser humano tem esse costume de superficializar o raciocínio e o entendimento do mundo, eles não conseguem entender, mas isso a gente tem que deixar claro, que é super importante a gente ter noção das consequências das nossas atitudes no entorno dela, tá bom? Girão, por incrível que pareça, nós já estamos com 22 minutos no ar e eu ainda não cheguei exatamente na sua administração, no processo pelo qual você passou, pelas experiências, por tudo isso, porque o tema é tão amplo, o leque é tão grande que a gente vai... Mas eu vou chegar lá, já eu chego. Na escala que você fez, o Marcel, você colocou... A gente coloca os cães e os gatos pela afinidade que o ser humano tem. Mas tem um outro detalhe também, que é a questão dos pássaros, né? Prender, vender, né? Animais tipo macacos. Isso, corriqueiramente, na linha, digamos, se a gente colocar numa linha sucessória assim, de prioridade de trabalho. Gatos, cães, pássaros. Existe essa classificação de trabalho, de proteção? Ótima pergunta, Rubão, viu? Eu só queria também mandar aqui um abraço para a doutora veterinária Thais Câmara, né, que hoje ocupa lá a coordenadora estadual de defesa animal e está aqui nos prestigiando também, tá? Então, assim, Rubão, essa pergunta que você fez... O Igor Leitão está me ajudando, animais silvestres também, né? Isso, exatamente. O Igor é o advogado, grande doutor Igor Leitão. Conheço ele. Então, Rubão, essa questão, os animais silvestres,
a gente, lá enquanto eu estive como coordenador estadual de defesa animal, a gente deu início à nossa criação da lista vermelha aqui no Ceará. O que é essa lista vermelha? É uma lista que ela vai catalogar quais são aquelas espécies de animais silvestres que têm o maior risco de extinção. Né? Então a gente juntou aí um professor da UFC, o professor Marcelo Soares, o professor Hugo também, da UES, né? São 2 doutores que estão juntos nesse processo para poder a gente criar lá na Secretaria do Meio Ambiente, né, a lista vermelha, que é uma necessidade tão grande que no Brasil são raros os estados que possuem essa lista vermelha. Então espero que o Ceará, o quanto antes, consiga finalizar esse processo, porque você não consegue cuidar de uma espécie se você não sabe quais aquelas que mais precisam, né? E em relação aos macacos que você também falou, é importante salientar que muitos macacos pregos, eles ainda são mantidos em cativeiro nas residências. As pessoas acham ilegal, acham que é bonito ter aquele macaquinho ali, mas não sabem que estão acorrentando ele ali e estão cometendo um crime ambiental. Tem um trabalho também de algumas ONGs, né, que já fazem esse recolhimento, essa conscientização, e muitos desses macacos já voltaram foram inclusive para os CETAS, né, que hoje o CETAS está sobrecarregado também, né, mas até então ele sempre esteve indo para o CETAS, que é o nosso centro de triagem e acolhimento de animais silvestres, para poder serem cuidados lá. Então, a política de proteção animal, ela tem que ser pensada não só nos que nos dão maior intimidade, que é o que a maior parte da população tem, como você disse, né, os cães e os gatos. Mas também os animais silvestres, eles têm que ter essa importância dada também, até porque eles são protegidos pela própria lei ambiental, né? Ela é diferente. A lei que define os animais silvestres, ela tem uma certa diferença de alguns animais domésticos. Hoje você vê que as leis de maus tratos, essa lei do animal não é coisa, que foi votada na Câmara Federal, estava indo para o Senado agora ano passado. Ela versa e dispõe exclusivamente sobre os animais domésticos, né? O maltrato a esses animais domésticos. Você vê uma galinha, uma vaca, por exemplo, já não tem a mesma lei que protege eles, né? Porque é permitido se alimentar deles aqui no nosso país. Já se você for para a Índia, a vaca não é permitido se alimentar. Se você for para a China, até então os cães também serviam de alimentos, né? Mas agora teve uma nova medida do governo chinês que abriu para o público, sinalizou que eles vão parar de comer animais lá por conta dessa pandemia, né? Fecharam o mercado de Wuhan e também demonstraram para a população que, na própria justificativa do governo chinês, do Ministério da Agricultura chinês, eles falaram sobre o fato de a China ter que estar cada vez mais caminhando e evoluindo junto com o mundo, né? E os animais cães e gatos, eles são vistos como animais de estimação, de companhia no mundo todo, e que na China não poderia ser diferente. Então a gente vê que essa crise está vindo para mudar a nossa consciência de maneira geral, né? Vários paradigmas que eram difíceis de serem mudados estão aí sendo ultrapassados. Marcel, estou querendo demais entrar na pauta já do seu trabalho, do que você executou, os principais planos. Eu particularmente tenho uma característica de ter um roteiro, mas eu não obedeço ao roteiro. Eu vou no improviso mesmo, porque aí eu acho que é mais dinâmico, é uma conquista melhor. É mais emocionante também. Mas eu queria lhe perguntar, aproveitando a deixa que você me deixou, nesse período que você já trabalha com isso, não diretamente ligado aos órgãos públicos, mas sim como ser humano, um defensor, eu queria saber qual foi o maior absurdo que você viu de maus tratos a um animal, e qual foi o animal silvestre mais diferente que você encontrou nesse período, nessa trajetória? Bom, eu vou te falar, acrescentando até um detalhe. Eu lembro que em 2008, eu estava indo com um amigo meu, eu sou ciclista também, né, durante muito tempo, então tem essa pauta para nós também, viu? Então eu estava indo de bicicleta, isso era em 2008, eu estava indo de bicicleta para Paracuru, né, 110 quilômetros daqui. Quando eu estava dobrando ali São Gonçalo do Amarante, eu lembro que tinha um rapaz de moto puxando um cachorro na coleira, né? E o cachorro com a língua de fora praticamente sendo arrastado. Não estava arrastando, mas o cachorro já estava ali naquela... Você notava que ele já não estava mais conseguindo andar, né? E eu olhei para trás, a estrada enorme, né? E eu pensei, de onde que esse animal está vindo, né? E o quanto ele ainda vai andar. Imediatamente ali, eu dobrei o caminho de bicicleta, fui até o rapaz, né? E parei ele, falei com ele que aquilo não estava certo e tudo. Eu cheguei para ele e conversei, rapaz, como é que você faz isso com o animal, né? Ele disse, não, é porque eu tenho medo de pegar ele e colocar aqui nos braços, né?
como o animal já estava tão cansado, ele não tinha mais nenhum instinto de defesa, né? Eu peguei o animal, coloquei em cima e ele levou o animal, né, no colo dele, que também não é o transporte adequado na época para se levar, né? Mas eu lembro disso porque, assim, foi um fato que me marcou muito, né? E desde isso eu fui o resto da minha viagem pedalando, pensando, mas como é que pode uma pessoa fazer isso, né? Como é que pode, rapaz? Que absurdo. E quando você vê a cena, dói mais do que você que está aí assistindo a live, que está imaginando o que eu estou contando. Quando você está ali na hora que você vê, dói, sabe aquilo ali, ainda mais para quem sempre cuidou, para quem gosta, né? Então aquilo ali ficou matutando na minha cabeça também. E por conta disso, foi um dos primeiros. Agora, se eu for pensar aqui um maior, eu vou ser bem sincero contigo, sabe, Rubão? Tem resgates que eu faço, que quando eu vou colocar o vídeo nas redes sociais, que quando eu assisto o vídeo, eu mesmo me emociono com os vídeos, porque eu fico lembrando do caso, né? Hoje mesmo eu tô com um cachorrinho aqui em casa, que se for no meu Instagram, você vai ver que eu resgatei ele um dia desse. Estou cuidando dele. Ele estava totalmente sem nenhum pelo. Ele não ficava em pé, não expressava nenhuma reação no rosto dele, não tinha semblante, mal conseguia comer, totalmente desidratado. Ele já estava próximo de morrer. Não é exagero, não. Ele não tinha mais nenhum pelo nele. Então, assim, é um dos casos que me comove muito, né? A gente teve também um caso de um pitbull que foi arrastado esse ano. Inclusive, eu até tomei à frente desse caso, estive lá com a delegacia, eu acho que a Nani também, inspetora da delegacia, está aqui nos assistindo também. A gente esteve lá presente, tomando à frente. Foi um caso que tomou repercussão nacional. Só nas minhas redes sociais alcançou mais de 1 milhão de pessoas, né? Esse caso, que foi agora no mês passado. Então, assim, foi um caso que marcou muito, sabe? Eu não consigo nem assistir o vídeo todo até o final, porque eu vejo o cachorro que foi arrastado pelo pescoço do lado de fora ali, né? E, então, assim, são cenas, viu, Rubão, que às vezes as pessoas pensam que a gente que está dentro se acostuma. Mas, assim, até hoje eu não me acostumei 100% não, sabe? Dói muito, machuca. Eu procuro ver o mínimo possível só para detectar o que aconteceu e tomar as providências junto os órgãos, né, de delegacia, de proteção, de polícia. Mas realmente eu não gosto muito, não. Isso maltrata muita gente também, né? Não só a população que, quando vê, também não consegue assistir, mas quem trabalha diariamente com isso, né? Porque eu recebo manhã, tarde, noite e madrugada mensagens nesse sentido, né? São pedidos animais maltratados dessa forma. Então, isso mexe muito. A gente tem que ter muita cabeça no lugar para se manter sensato. Eu também tenho essa característica, Marcel. Eu não consigo assistir. Já quando eu vejo nessa linha, eu prefiro não assistir porque eu me revolto, eu não gosto. Então, eu prefiro partir para esse entendimento. E Queria... aí, Rubão, Ah, só um parêntese, tá? Às vezes as pessoas perguntam por que é que vocês defendem os animais, né? Às vezes eu respondo muito e tenho vários argumentos, mas às vezes eu só digo assim, para você ver, olha o que é que causa, o que é que causa na gente quando eles são maltratados, né? Só esse sentimento que você acabou de falar que você também tem, só isso daí, eu tenho certeza que para você já justifica o fato de alguém lutar para defender esses animais. Não precisa nem trazer Constituição, não precisa nem trazer integridade dos animais, nem nada disso, entendeu? agora eu tenho uma pergunta que você só vai responder lá no final, porque eu vou entrar propriamente dito nas suas ações. Mas eu queria saber de você, Ok. e eu vejo isso exemplo no Brasil, no mundo todo, que pessoas de pobres, pessoas de ruas, moradores de ruas, apenas têm os cachorros ou gatos como os Sim. companheiros. Eu vi uma vez em que isso é um depoimento porque isso não sai da minha cabeça. O cidadão foi convidado a sair para ir para um abrigo, mas não dava para levar o cachorro, por algum motivo, uma enchente, Uhum. uma chuva, uma coisa assim. E aí não aceitaram que levasse o cachorro para o abrigo. E ele disse: ó, se não levar o meu cachorro, eu não vou, porque ele aqui é meu companheiro, meu amigo, meu irmão. E aí eu quero saber de você se aqui em Fortaleza e no estado do Ceará tem casos assim, lá na frente. Agora eu quero propriamente entrar aqui dentro da questão mesmo do seu trabalho. Você teve duas grandes Hum. oportunidades. Você, em 2017, participou da primeira coordenadoria de proteção animal de Fortaleza. Em 2019, foi o primeiro coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa do Animal do Ceará. Eu queria que você falasse sobre os principais projetos elaborados, executados e que hoje estão aí fazendo a diferença. Até porque a cidade de Fortaleza tem um papel, eu acredito, muito importante
nessa causa, eu acho que é um dos poucas capitais que tem um trabalho específico para a questão da causa animal, e você se estendeu, teve essa permissão de passar ao estado do Ceará todinho desenvolvendo projetos e ideias. Eu queria que você fizesse um resumo, uma síntese desse trabalho que você executou, tanto na Prefeitura de Fortaleza como no estado do Ceará. Ok, Rubão, ótima pergunta também, tá? Primeiro, para poder puxar o gancho da tua pergunta e já começar respondendo, você disse dos poucos municípios que têm, né, esses órgãos. E as pessoas é preciso que entendam que as prefeituras, elas tomam muito o governo federal como exemplo, né? Depois que você criou a Secretaria do Meio Ambiente Federal, você vai ter isso todo no organograma estadual e municipal também. Então, enquanto o governo federal não tiver um órgão responsável pela defesa animal a nível federal, os estados em geral e municípios, sobretudo os do interior, menores, não irão se espelhar em criar também esse órgão. Então é importante também que o governo federal crie esse órgão, né? O presidente ano passado tinha dito que ia criar um órgão, mas até então ainda não entrou em vigor. Né? Então, é uma cobrança que a gente mantém aqui, reafirmando mais ainda. Né? Outro ponto, quando eu entrei, primeiro assim, né? Em 2015, a gente teve a nossa primeira reunião dos protetores de animais com um prefeito da cidade, que no caso foi o prefeito Roberto Cláudio. Ele nos recebeu no gabinete do prefeito. Nessa reunião, em ocasião, eu fui como representante do Abrigo São Lázaro, na época, a diretora Rosane pediu, Marcel, vai representando a gente lá no abrigo. Então, para a reunião, eu fui representando no abrigo. Lá nessa reunião, a gente pediu para o prefeito as principais demandas da causa, né, que eram a Coordenadoria de Proteção Animal de Fortaleza, municipal, para poder traçar essas políticas públicas, o Vetmóvel também, né, que tivesse esse Vetmóvel, que é um veículo para castrar, consultar esses animais gratuitamente, e a gente tivesse esse órgão para poder tratar todas essas políticas. Foi quando, em 2017, dia 18 de outubro de 2017, por que eu lembro da data? Porque foi o dia do meu aniversário. 18 de outubro de 2017, então foi um presente ganhei de do seu aniversário. Foi um presente, com certeza, eu lembro disso até hoje, né? E queria agradecer muito. O professor Eloy está na live aqui, parabenizar também. Grande professor Eloy, conheço bem também. E o prefeito me convidou para poder participar, né, da Coordenadoria de Proteção Animal de Fortaleza. E lá a gente começou, nos primeiros meses, a dar início, a planejar, fazer todo o trabalho de Fortaleza. Né? Graças a Deus, o Vetmóvel ele entrou em vigor, começou a funcionar. Né? Existem pessoas que são beneficiadas, né? A gente sabe que a população é muito grande, então ainda há outras pessoas que ainda não foram, mas que a gente sabe que vão ser ainda no futuro. Né? Não é por isso que a gente não continua lutando para que tenha mais vetmóveis. Né? Esse ano mesmo, antes da época do Covid, eu tive a reunião pessoalmente com o prefeito me recebeu na sala dele, a gente conversou. Eu estou sempre acompanhando, né, com o prefeito as medidas que estão sendo tomadas na prefeitura. Né? E, então ele me garantiu que ia ter mais um vetmóvel em Fortaleza para aumentar essa oferta de serviço, que ia sair a clínica veterinária também, que inclusive, né, está em construção ali no Passaré, não é isso? E eu acompanhei, eu fui fazer a ordem de serviço da clínica. Pronto, eu estava lá naquele dia da ordem também, ele até me chamou no palco para poder assinar junto com ele, né? Tá lá meu autógrafo também, né? Nesse momento tão marcante. Então, assim, eu agradeço sempre o prefeito por ter ouvido, né? Enfim, hoje o prefeito sabe, ele viu o resultado que em 2018 eu fui candidato a deputado, né? E eu tive quase 24 mil votos e todo mundo do meio político, quem é, quem não é, acompanhou como foi minha eleição, né? Foi uma eleição totalmente sem recursos, sem um centavo de fundo partidário, só eu mostrando meu trabalho, às vezes eu sozinho na rua, Rubão, panfletando, às vezes eu encontrava um outro candidato com 10 assessores lá panfletando e eu sozinho lá panfletando, entendeu? Mas mostrando um trabalho de qualidade para a população, fez com que a própria população, né, vestisse a camisa e entrasse como voluntário. Por isso que essa quantidade de votos tão grande que a gente teve. Né? E isso é muito importante porque um gestor público, quando olha para a gente, vê que, de fato, quem gosta dos animais, os animais, por mais que não falem, eles estão representados. Né? Então, por isso eu agradeci a sensibilidade do prefeito de hoje saber que nós temos um representante da causa animal aqui no estado do Ceará e também agradeci ao governador Camilo por ter criado a Coordenadoria Estadual de Defesa Animal, que era uma demanda nossa também. Né? E ele
confiou a mim também essa missão de estar à frente, né? E tive a honra de ter sido o primeiro coordenador de defesa animal aqui do estado do Ceará, e levando consigo uma característica minha, Rubão, que é a característica do diálogo, tá? Hoje a gente está vendo um mau exemplo no nosso país de governantes que não conseguem dialogar com quem pensa diferente, né? Eu sempre deixei muito claro na minha gestão que pessoas que pensassem diferente, ou que gostassem ou não gostassem de mim, teriam lá a carta branca para poder participar e sentar comigo e conversar. E, de fato, eu fiz isso. Tanto é que hoje eu consegui construir um laço de pessoas de vários aspectos diferentes que conversam comigo, dialogam, e eu escuto o que elas têm a dizer. Porque eu parto do princípio, Rubão, de que ninguém tem 100% da razão e ninguém tem 0% de razão. Claro. Todas as ideias você pode aproveitar o que tem de bom, o que tem de ruim. Essa questão de você querer encaixotar as pessoas entre esquerda e direita, comunismo, liberalismo, isso para mim está ultrapassado. Eu lembro que na época da faculdade, eu passei a minha faculdade toda debatendo sobre esquerda e direita, comunismo, socialismo. Poxa, será possível que só um lado está certo? Será possível que não há pessoas brilhantes, PhDs dos dois lados que tenham ideias legais? Por que eu não posso extrair o que há de bom desses dois lados, entendeu? Então, eu acho que ser inteligente é você ser racional no momento que tem que ser racional. E você deixar fanatismo e personificação para o lado, né? Voltando à questão da coordenadoria, lá eu tive o prazer, mais uma vez, de poder conversar e pedir ao governador, ao secretário Elcio Batista também, que sempre, todo momento, está à disposição, né, de poder conversar, me recebeu várias vezes. E eu pedi para ele, Rubão, que foi uma das nossas principais demandas da causa animal. A nossa luta sempre foi muito forte por um hospital público veterinário, certo? E, então eu falei para o governador... Caso, né? Exatamente. Então, eu conversei com ele solicitando que a gente pudesse utilizar o hospital da UESP, que já funciona, para poder a gente colocar um recurso a mais para que eles possam atender de maneira gratuita boa parte da população. E o governador aceitou, né, em torno de quase 4 milhões de reais. Não é pouco recurso, tá? São aproximadamente 4 milhões de reais só para a gente poder cuidar dessas vagas novas e gratuitas. Isso é importante para a população entender que, enquanto protetor, às vezes algumas pessoas falam: fulano é protetor, é político. Pessoal, a gente tem que entender que para ser político e defender os animais, a gente não pode, são características diferentes. Para ser protetor, você tem que ter uma característica. Para você ser político e representar os animais, você tem que ter outra característica. Você tem que saber como representar os animais. Cuidar é uma coisa, e como representar é diferente. Né? Então, com o diálogo, sempre foi com o diálogo, Rubão. Nunca teci críticas destrutivas para nenhuma gestão, sempre no fato da construção. Né? E foi assim que a gente conseguiu a coordenadoria de Fortaleza com o prefeito Roberto Cláudio, foi assim que a gente conseguiu a coordenadoria estadual com o governador Camilo Santana, foi assim que ele também aprovou o meu pedido do nosso hospital veterinário para a UESP poder atender gratuitamente, que eu espero que tão logo passe essa crise da pandemia, a gente possa dar continuidade e que possa vir funcionar de fato. Outra demanda também que eu levei para ele, que ele autorizou, foi o nosso Vetmóvel estadual, que vai ser um ônibus que vai fazer um serviço similar ao Vetmóvel, né, de Fortaleza, que já é conhecido pela população, mas que ele vai ter uma extensão para todo o estado do Ceará. Possa atender aquela pessoa daquele município mais carente que está distante de Fortaleza, que não tem condição de castrar o seu animal e que não tem nenhuma clínica perto. Às vezes, muitos municípios, né, eu tive a experiência de ter passado por vários municípios do interior de Fortaleza enquanto coordenador e conheci a realidade de perto lá. Né? Então, muitos municípios nem clínica veterinária não tem, nem para você fazer um convênio. Né? Então, é interessante um Vetmóvel desse para que a gente possa levar lá. Essas duas grandes demandas, né, duas vitórias que a gente já teve, que o governador já autorizou, o hospital veterinário, o Vetmóvel estadual, e a terceira foi um convênio também para que a gente possa levar os animais de grande porte, porque até então nós temos uma lei de 2016 que foi estendida agora em 2019 também, que é a lei de proibição dos veículos de tração animal. Essa lei ela proíbe que as pessoas utilizem carroças, os carroceiros, né? Popularmente ela ficou conhecida exatamente por esse ponto, proibida as carroças, que eram utilizadas para levar material de construção e também aquele pessoal que trabalhava com recolhimento de reciclagem, né? Agora sim, o que a gente ainda tem hoje, o que acontecia? Essa lei estava aprovada, sancionada,
porém não ainda regulamentada, porque a gente não tinha para onde levar esses animais. Eu, em muitos casos, pessoalmente, vou junto com a delegacia, vou na viatura com o pessoal, com a delegacia, com a polícia nos locais, atender as denúncias de maus tratos. Eu gosto de estar lá dentro, presenciando, participando, sentindo, porque a gente só aprende quando a gente está lá, né, sabendo como é que é estar lá enfrentando o problema de frente. Então, a gente sabe a dificuldade que tinha. A gente não tinha um local para levar esses animais de grande porte, né? Foi o que eu fiz. Aquelas medidas públicas que menos oneram os cofres públicos sempre são as mais almejadas pelo gestor, né? Porque o gestor ele quer que você leve soluções para ele que não gaste muito dinheiro, né? Porque soluções que gastam dinheiro é muito fácil, né? É muito fácil. Ah, faça isso aqui, vai gastar tanto. Mas quando você leva uma ideia que não vai onerar muito e que resolve um grande gargalo da sociedade, né? São medidas assim que a gente tem que buscar, né? Enquanto gestor público, a gente tem que ser responsável. Nesse sentido, foi que eu solicitei uma reunião tanto com o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, quanto também do secretário superintendente o Pablo, né, do Detran e o Igor, e a gente entrou em um acordo entre SEMA e Detran para que hoje a gente tenha e já tem esse caminhão, né, um caminhão ultramoderno, que inclusive já foram feitos alguns resgates, eu já tenho até o registro filmado desses resgates, né, de animais de grande porte hoje que estão sendo resgatados nesses caminhões e estão sendo levados para uma fazenda lá de Santa Quitéria, que também eu fui junto com a nossa veterinária, a doutora Thaís, que está assistindo, para conhecer e ter o aval dela técnico desse local para que os animais pudessem ser levados. Então hoje, mais uma grande... Nessa fazenda eles são levados e são cuidados e são destinados de alguma forma ao retorno dos seus proprietários ou o que é que acontece? Se ele tiver sido resgatado por maus tratos, não, ele fica lá na fazenda. Né? Ele fica lá na fazenda e lá eles têm alimentação, né? Tem água, a gente conhece, tem a parte dos cavalos, tem a parte dos jumentos, né? São separadas, eles têm lá esse local. No caso de animais daqueles jumentos que estão recolhidos pelo Detran nas vias estaduais, que é um outro serviço, essas pessoas têm o direito de ir lá e reaver. Mas no caso de um animal resgatado por maus tratos, né, que vai passar pela delegacia, que ele vai ser indiciado, só se o delegado, no caso, permitir que aquela situação seja reavista e ele possa ser fiel depositário do animal. Em alguns casos, o delegado ele permite, olha, você maltratou, você vai ser penalizado, mas como eu enquanto o Estado, não tenho para onde levar, você vai ficar como fiel depositário desse animal. Então, são duas situações diferentes. Certo, tranquilo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui para... eu não sei se você tem isso em números, mas pelo menos eu acredito que você tem uma estimativa, porque em Fortaleza, com a questão do Vetmóvel, já são atendidos X animais por mês. Com a criação do hospital do município de Fortaleza e a ampliação do hospital da UES, que era a referência, e a referência que todo mundo tem para levar os animais, você estima que quantos animais serão atendidos quando essa estrutura toda estiver funcionando? Bom, o que eu já posso te dizer, que inclusive foi eu que lutei por esse número, é a nossa proposta para o atendimento gratuito do Hospital da UES, que é o que compete à coordenadoria estadual, né, quando eu estive lá para esse projeto. A expectativa é que a gente tenha lá 200 atendimentos mensais, 200 atendimentos mensais, né, que dá 2.400 animais salvos por ano. Lembrando que esses animais são os casos complexos. É aquele animal que foi atropelado, é aquele animal que precisa de fazer uma cirurgia. E quem já precisou levar um animal atropelado com uma fratura ou uma cirurgia complexa para um veterinário ou uma clínica, sabe o quão caro é levar. Sabe que não fica menos de R$1.500, R$2.000 um atendimento desse. Então, é para esse tipo de caso, os mais complexos, porque atendimento e consulta, o Vetmóvel faz, o Vetmóvel estadual também vai fazer, né? Mas esses atendimentos mais complexos, bom, às vezes, é a dona Maria lá do Canidezinho, que ela tem um gatinho e ele saiu de casa, foi atropelado, e o que é que ela vai fazer? Ela ganha um salário mínimo de R$1.000 e vai ter que gastar R$2.000 no atendimento. Porque para o ser humano, por bem ou por mal, existem as pessoas que falam mal, né? Vai ser uma eterna insatisfação do SUS, né? Num país emergente como o nosso, terceiro mundo. Mas por bem ou por mal, nós temos hospital para onde levar.
né? E o JF hoje tem o JF2, o prefeito equipou, aumentou a capacidade de atendimento, né? Aumentou os postos de saúde. Eu assisti a sua live também com o amigo Lúcio Bruno, né? Falando sobre o aumento dos 31 novos postos de saúde, falando das 6 UPAs municipais, mais 6 estaduais, totalizando 12 novas UPAs. A gente sabe que para a população essa quantidade de serviços tem sido melhorada na saúde dos humanos. Mas aquele animal que foi atropelado, que está doente, que precisa de um procedimento complexo, né? E quando a gente tem aí 85% da população que ganha em torno de um salário mínimo. Como é que essas pessoas, a majoritária parte da população, vai conseguir cuidar dos seus animais? Não tem. Então é preciso que o Estado ele chegue e tome também esse protagonismo no cuidar desses animais também, né? Não só da população. Por isso que a gente tem uma luta tão grande para poder cuidar deles. Marcelo, pode concluir. Né? Então eu falo isso, Rubão, porque eu sempre gosto muito de contextualizar, né? Eu gosto de contextualizar e explicar, né? E a gente fez isso, mas por que é importante fazer isso, né? As pessoas têm que entender que é preciso e é importante, e não é barato, tá? O Estado vai estar investindo, não é nem gastando, é investindo. Ele vai estar investindo um valor altíssimo, em torno de 5 milhões de reais, que o governador autorizou para a gente poder ter agora. Então, junto a essa parceria, né? Do que o prefeito tem atendido às nossas demandas. O prefeito Roberto Cláudio nos atendendo, o governador Camilo Santana nos atendendo também, é assim que a gente consegue construir, tá? Então, assim, eu sei que faltam ainda melhorias, né? Isso é só um passo, tá, Rubão? A gente não está aqui feliz no final dos anos ainda não. E eu sei que hoje eu estou aqui, mas lá na frente a gente vai ter uma outra geração que vai estar continuando lutando, entendeu? Eu sei que a gente está aqui passando um período. Então, o que eu quero é construir as bases para que lá na frente, um dia, a gente vai ter uma fortaleza, assim como hoje é a Holanda, que após 10 anos, ela acabou com a quantidade de animais abandonados, né? Não é simples, mas eles conseguiram. Então, veja bem, a Holanda, que é um país de primeiro mundo, com alto IDH, com alta capacidade de capilaridade, exatamente, do poder público, de poder atender, demorou 10 anos. Aí você vai comparar aqui. Então, as pessoas têm que entender que não é simples e nem é da noite para o dia. Não é de ontem nem de anteontem que eu já estou lutando para hoje a gente já ter essas melhorias, né? Ô, Marcel, nós chegamos agora, por incrível que pareça, são 18 horas e 50 minutos, voa, o papo tá legal, tá bacana, muito interessante. Até porque a gente vai descobrindo particularidades que são importantes, até porque todo ser humano tem um bichinho de estimação e precisa ter essa orientação para cuidar, para orientar, para que você possa também ser um fiscal. As pessoas são fiscais também desses maus tratos. Deve ter um canal de denúncia também, né? Mas a minha pergunta seria exatamente você vai falando aqui, eu colocando pontos para que eu possa entender. A principal ação para essa diminuição e chegar nesse número que a gente imagina de controle seria a castração desses animais de rua? Essa é a opção número 1 para que possa diminuir essa proliferação, já que a reprodução ela acontece rápida, no caso dos gatos e cães? Exato, Rubão. Se a gente for listar as várias ações, né, e na defesa animal a gente trabalha com tripé, que é o controle populacional, a fiscalização, né, e a conscientização, educação, fiscalização e o controle populacional. Nesse tripé, o controle populacional é fundamental. E o que é o controle populacional? Passa também pela castração. Rubão, o Vetmóvel já faz esse serviço. Isso, exatamente. Exatamente. Né? A gente já tem esse serviço. O que a gente precisa agora é ampliar, né? É ampliar esse serviço. Porque quando você castra um animal, você impede que inúmeros outros problemas surjam. Né? O problema de um animal abandonado, e aí que vai dar depois trabalho para a polícia, que vai ter que ir lá, porque vai ter trabalho porque aquele animal está sendo maltratado, né? Então, Léo, um abraço aqui para o Léo também. Você aí, viu? Um grande abraço, Léo. Viu? O Léo também que fez parte, né, de ajudar muito nessa articulação, tá? Parabéns. Então, Rubão, a gente tem que entender que a castração é quando você corta o problema, né? Você corta o problema de início, para que ele não possa surgir vários outros problemas decorrentes desse, que é o abandono, que é o maus tratos, né? Castrando esses animais, você limita a quantidade de problemas gerais da sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta que foge do roteiro aqui. Grande Léo, parabéns para você. O Léo também está virando um artista das lives, viu? Vai virar apresentador também. É gente boa. Meu amigo Léo.
Eu vejo aqui que você é formado em economia, mas também é membro honorário da Academia Cearense de Direito com nosso amigo Roberto Victor. Você é advogado também? Não, não, Roberto. Eu recebi esse título pelo trabalho. Eu fui homenageado em Ah, você foi dezembro agora. homenageado. Perfeito, perfeito. E, É isso e mesmo, é hoje isso me mesmo. tornei membro. E hoje me tornei membro da Academia Cearense de Direito, né? Sobretudo pelo trabalho que eu tenho feito em relação à criação e ampliação das Nossa. leis de proteção animal no estado do Ceará, né? Então, por esse feito, eu viajei para muitos municípios, estive nas câmaras municipais, conversando com os vereadores, com os secretários do meio ambiente do interior, orientando eles, ajudando, passando minuta de projeto de lei, para que a gente pudesse formar, e hoje vários municípios a gente tem esses órgãos e comissões de defesa animal, né? Então foi nesse sentido que eu fui homenageado pela academia e me tornei hoje, sou membro honorário de lá. Tá certo, me perdoe, desculpa, eu que me confundi aqui com a história, desculpa. É, Marcel, cara, eu vou dar um depoimento meu aqui. Eu tinha uma cachorrinha que ela teve um probleminha nas tripas, porque ela não engravidou e parece dar um probleminha toda cadela. E aí, você citou um detalhe bem especial, eu levei ela para o hospital, ela fez um ultrassom como se fosse uma mulher fazendo ultrassom para ver um filho, e aí diagnosticou que ela estava com um probleminha na, nas suas trompas, por conta de não ter engravidado, o ciclo natural da vida do animal, né? E aí ela teve que fazer uma operação, era uma operação de risco, não foi barato, realmente foi um investimento considerável, né? Eu acredito que para uma pessoa que viva em baixa renda, é de doer o coração estar entre a Uhum. decisão de gastar aquele dinheiro que não tem e a vida do animal, que muitas vezes é o companheiro. Então, acho que seu trabalho ele está ou está correlacionado com essas emoções. E você precisa ter um equilíbrio emocional muito bom, muito grande, porque você vive essa causa que é nada mais, nada menos que a sentimental. Né? A Exato. sentimental. Como eu disse para você, a gente chega agora nos 7 minutos finais e eu vi uma reportagem em São Paulo, isso foi em São Paulo, que o cidadão não quis ir para o abrigo, naquelas tempestades que São Paulo sempre acontece, e ele disse que não iria por conta do cachorro, porque o cachorro não iria acompanhar, porque não era permitido acesso dele naquele local, e eu queria saber de você se tem algum exemplo desse ou alguma coisa que possa acontecer, a exemplo do que eu estou lhe dizendo, que aconteceu aqui no Ceará, da pessoa ser tão apegada a cachorros, animais, do que isso. A Hebe Camargo uma vez entrevistou uma cidadã, uma socialite, que dizia o seguinte: em homens encontrei verdadeiros cachorros, e cachorros eu encontrei verdadeiros homens. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu queria seu relato mais pro lado emocional, que a gente não tem muito tempo mais daqui para frente. Eu quero evitar que o Instagram corte a gente, porque ele realmente, quando chega a 60 minutos, ele mata a gente, viu? Ok. Rubão, esse ano, eu vou te dar um exemplo dessa tua pergunta, eu vou te responder com um exemplo que aconteceu esse ano. No dia que eu conversei, tive a reunião com o prefeito, à noite eu fui fazer o meu projeto com os moradores de rua, né? Tem até essa postagem no meu Instagram também, tu É, encontra lá facilmente. Nesse dia à noite eu estive lá. E foi um dia que eu apadrinhei um cachorrinho lá de rua, né? E eu estava lá sentado no chão, me alimentando, comendo com os moradores de rua, conversando, orando, que a gente faz esse trabalho com eles. E parabéns. ela estava me contando exatamente isso, que quiseram, ela não pôde entrar no abrigo porque estava com ele e ela dormiu na rua para não deixar ele sozinho, nem deixar com ninguém que ela não confiasse. Então, isso de fato acontece mesmo, né? É até algo a se pensar, porque não é tão simples, né? Mas é algo a se pensar de como é que a gente cria essa possibilidade nos nossos abrigos, no Centro POPs aqui de Fortaleza, nas casas de assistência, né? Como é que a gente cria essa possibilidade para que essas pessoas que têm seus animais, né, possam ter o seu direito garantido de poder dormir lá, né, nos nossos abrigos municipais que a gente tem também aqui em Fortaleza. Então isso acontece sim, tá, Rubão? Certo. Olha, por incrível que pareça, a causa animal ela ainda se estende aqui para mais 1, 2, 3 horas. Eu queria também ter a oportunidade de falar rapidamente. Se você puder citar, eu vou pedir a você um novo momento, uma nova live lá na frente, para que a gente possa abordar aqui
o seu trabalho de mobilidade urbana, na questão do ciclismo, na questão também do trabalho que você faz com os moradores de rua, e o projeto Fortaleza Consciente, que é um trabalho que você tem à frente aqui também em Fortaleza. Nós não temos mais tempo, né? Se tivesse mais tempo, eu ia Uhum. abordar. Porém, eu queria, posteriormente, que a gente pudesse voltar a uma nova live para a gente conversar sobre Com isso e novos certeza. projetos que você tem à frente. Mas, rapidamente, se você puder pincelar em um minuto, 2 minutos, a questão do projeto Fortaleza Consciente, seria interessante para a gente dar andamento na próxima live, na próxima entrevista. É. Tá. Rubão, desde os meus 21 anos, ainda na faculdade, eu já era professor, né? Já dava aula para os alunos, eu já era bolsista, né, de um projeto na universidade. Então, assim, eu sempre comecei a ensinar desde cedo. Então, isso acabou. E eu comecei a ensinar e gostei, me sentia muito bem, e era muito elogiado, né? Então, eu via que tanto eu gostava de ensinar, quanto quem eu ensinava gostava de aprender comigo. Então, foi uma Ótimo. simbiose muito boa. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui aquelas pessoas que eu sei que não tá tão em prática. Um abraço pro meu amigo Lúcio Bruno, né? Acabei de tocar no nome dele, o homem Tá apareceu. vendo? Tá aí, tá aí. Um Um abraço, abraço, Lúcio Lúcio, Bruno. viu? Ah, e Então, assim, eu tô junto com o Lúcio Bruno aqui, pedindo ele que me ajude a chamar o Ézio, né, que é o líder do governo, na Câmara Municipal, para participar conosco. Mas o homem não responde, Lúcio. Me ajuda aí para ele poder participar manda o conosco. Lúcio dar um zap pro homem aí que ele responde. O Elcio Então, Feitosa. Fala essa aí. ideia surgiu há uns 5, 6 anos aproximadamente, porque eu sempre tive esses projetos, então eu queria catalisar eles e potencializar num projeto, para poder angariar mais outras pessoas, outros voluntários. E foi quando eu tive a ideia, porque eu pensei, poxa, o que é que nós, em um país de terceiro mundo, temos diferente de um país de primeiro mundo? Né? Dentre várias questões, nós temos uma consciência totalmente diferente. Né? A gente tem uma consciência do individualismo aqui muito mais forte do que nesses países de terceiro mundo. Poxa, todo ser humano quer ser feliz, mas qual é o melhor caminho para ser feliz? Na Dinamarca, por exemplo, tem um livro de Segredos da Dinamarca, que quem está assistindo pode ler, que é um livro sensacional. Ele é considerado o país, durante os últimos 40 anos, o país que tem o maior grau de felicidade do mundo. Né? Porque, aí eu fui investigar para que eles são mais felizes. Né? Um desses fatores é porque eles são uma população que, além de toda a assistência do governo, eles têm um grande grau de confiança entre os cidadãos. Né? Entre os cidadãos, eles se confiam muito entre si. Só para dar um exemplo, se você sai de casa já é com medo de ser roubado, né, celular, você não deixa a bicicleta na calçada, você não confia, né, a quantidade de contratos que uma sociedade tem é inversamente proporcional ao grau de confiança que ela tem, né? Então, eu sempre pensei há muito tempo que a gente tinha que transformar a consciência da nossa população. E a consciência, ela só vem por meio do conhecimento. Né? Quando você aprende, que você tem o conhecimento, você muda a sua forma de pensar e de encarar o outro e de encarar a quem pensa diferente de mim, como eu falei no início da live, né? Quem pensa politicamente diferente, quem é aquele cidadão, como é que eu devo pensar enquanto política pública também. Atualmente eu estou fazendo um curso em Harvard sobre justiça, que fala sobre como é que nós devemos pautar as nossas decisões enquanto gestores públicos, né? Quais são as premissas que nós devemos que pensar para poder fazer o que é bem e o que é moral. Então, sempre nesse sentido de se fazer, de se criar uma nova conscientização. Foi aí que eu pensei em criar e lecionar de graça para a população, e eu faço isso em vários locais, em faculdade, escola, em projetos sociais, palestras nesse sentido, para poder ensinar as pessoas tanto o conhecimento, quanto também pensar de uma forma diferente, porque você tem que mostrar para elas que é possível. Pessoal, a gente vive sofrido aqui, mas é possível viver diferente. Olha como é que é possível se viver e saber direcionar essas pessoas para ter esse novo rumo, né? Então, a ideia principal do projeto Fortaleza Consciente é criar uma nova consciência na população para que a gente possa viver mais feliz, de fato. Parabéns. E eu vejo também que você, para além, nós chegamos nos 2 minutos finais, tá? Ele vai nos cortar aqui. Eu quero te agradecer, dizer que para além desse trabalho que você faz, ainda tem uma espiritualidade elevada, que tem que ter a questão da fé para que a gente possa passar por essas barreiras, esses obstáculos são colocados em nossas vidas. Marcel, te agradecer, te parabenizar. Cara, muitas pessoas queriam estar aqui da minha forma, lhe agradecendo todo o trabalho que você já realizou, em toda a sua história, essa construção, você foi pioneiro em relação a tudo isso que está acontecendo. Você realmente falou um detalhe na live que é muito interessante.
Eu quero que as próximas gerações se espelhem um pouco no que nós estamos fazendo agora para dar continuidade, para que isso não pare e que a gente pegue os bons exemplos do mundo e possamos copiar e traduzir ele na nossa leitura, no nosso dia a dia, para que a gente possa também dar continuidade. Muito obrigado. Você tem 50 segundos para finalizar a sua participação aqui na nossa live, meu amigo. Obrigado, Rubão. Obrigado a todo mundo que participou da live também. E eu espero que, se o nosso bate-papo aqui puder ter tocado o coração e a mente de algumas das pessoas que assistiram, a poder serem pessoas melhores, a poder aprender a respeitar mais o próximo, não só os animais, mas aquelas pessoas que mais necessitam também, né? Eu fico muito satisfeito com isso. E quem quiser entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa que procuro ser o máximo disponível possível, né? A despeito de várias mensagens que eu recebo, mas a população é de prova que eu dou o máximo para responder todo mundo, e é uma honra para mim, Rubão, estar participando do teu programa, né, que eu já acompanho há algum tempo, né, já assisti live aqui com você, e você, sabe, eu sempre digo isso aos repórteres que estão comigo, sabe, Rubão? Vocês têm um papel fundamental de levar esse conhecimento para a população. Então, o grau das perguntas que tu